Você se sente um lixo por ter visto pornografia escondido? E o quanto mais tu fica tentando parar com o vício da pornografia, pior vai ficando e mais tu vai ficando preso nesse vício? Se isso tá acontecendo contigo, tem um motivo do porquê isso acontece com os homens. E quase ninguém tá falando sobre isso. Mas nesse vídeo eu vou te explicar. Quando você vê pornografia, você depois sente algumas coisas, como culpa, vergonha e arrependimento. E isso resulta em uma mensagem muito clara que o seu cérebro repete para si mesmo. Você se sente menos homem. E isso faz você se sentir um lixo. Você se sente menos homem porque de fato você está sendo menos homem. Seu cérebro, intuitivamente, ele sabe pelo subconsciente ou sei lá o que, é um arquétipo implantado no cérebro que um homem, ele é um líder. E um homem tem controle e domínio sobre suas vontades. Porque um homem cuja vontade governa ele está sendo um escravo da vontade, não um líder. Porque, por exemplo, se eu quero genuinamente mais dinheiro, mas o que eu tenho vontade no momento é de jogar um videogame, se eu seguir a minha vontade, eu não trabalho. Então eu ignoro a minha vontade para ir trabalhar para fazer mais dinheiro. Então, eu lidero o que eu faço, independente da minha vontade. E um homem que só segue a sua vontade, ele está sendo escravo da vontade, ele não está liderando a sua vontade. Então, o seu cérebro identifica que quando você está cedendo a sua vontade várias vezes e fazendo algo que não é o que você realmente quer, é apenas o que você sente vontade no momento, ele percebe que você não está agindo no ápice do que você é feito para ser, que é um homem. E um homem é um líder. Como você não está sendo líder, seu cérebro identifica que você não está sendo homem o suficiente. E quando você não se sente homem o suficiente, é como se você tivesse um papel e falhasse nele. Se você falha nesse papel, você se sente um lixo, você se sente um nada e esse tipo de coisa. E quando você se sente dessa maneira, você reforça isso para o seu cérebro. Então, se você fica falando para si mesmo, pensando, em pensamentos, eu sou um lixo. Eu sou fraco. Eu caí de novo. Eu não tenho força de vontade o suficiente. Se eu fosse disciplinado de verdade, se eu tivesse força de vontade o suficiente, eu conseguiria resistir à tentação e já teria conseguido sair do vício. Não é o caso. Eu não consigo. Eu sou muito fraco. Você vai reforçando isso para o seu cérebro. E uma pessoa que acredita que é fraca, ela não acredita que tem força. E força de vontade é o quê? É um tipo de força. Então, se você acredita que é fraco, você anula a sua força de vontade. E aí sim você não consegue resistir. Então, o próprio fato de você acreditar, pensar que é um lixo, se sentir um lixo, se sentir menos homem, faz você reduzir a sua força de vontade, aí você fica mais fraco, realmente, e mais suscetível a ver pornografia. Não porque você já era, mas porque você mesmo passou a acreditar nisso. E Rogério, como é que eu resolvo isso então? A solução, na verdade, é muito simples. É que você associou o vício com a sua identidade. E a solução é desassociar. Como que eu faço isso? Basicamente, você vai fazer uma pergunta, você vai pegar uma folha de papel, um caderno de preferência, talvez dê mais do que uma folha. Você pega uma caneta, peguei uma caneta, você vai pegar uma folha de papel e você vai responder duas perguntas aqui no seu caderno. Primeiro, quem sou eu e como é a minha vida? Essas duas perguntas. Vírgula, sem a pornografia. Então, o que acontece? Você associou a sua identidade ao vício. Então, você precisa começar a pensar e imaginar quem é você sem a pornografia. Como você associou a sua imagem, sua identidade ao vício, você precisa começar a pensar e imaginar quem é você e como é a sua vida sem a pornografia. O que eu faço de manhã? O que eu faço de tarde? O que eu faço de noite? O que eu faço antes de dormir? Como é a minha interação com as pessoas? Como é a minha produtividade no trabalho? Como é a minha produtividade nos estudos? Como é o meu treino sem a pornografia? Como é a minha interação no trabalho, na igreja, na academia, na escola, na faculdade, com as mulheres sem a pornografia? Como é a minha relação, se for o teu caso, com a minha namorada, com a minha esposa, sem a pornografia? O que muda? Como eu me sinto sem a pornografia? Você vai fazendo essas perguntas e você vai imaginando essa realidade.
Porque para o seu cérebro não há diferença entre a sua imaginação e a realidade. Então você começa a imaginar: como é que eu acordo de manhã? E você vai narrando um dia seu. Pensa num dia idealizado, tá? Se você, sei lá, vai na igreja nos domingos, vai na faculdade nas quartas-feiras, trabalha de segunda a sexta, tu não vai imaginar um dia específico. Imagina um dia mais longo, de umas 40 horas se precisar, que tenha todas as suas atividades no único dia. Então eu acordo de manhã, aí eu vou imaginar eu indo para a escola, para a faculdade, para o trabalho, para a academia, para a igreja, para o grupo de sei lá o que tu vai, eu em casa, tu vai imaginando, eu na hora de dormir, tu vai imaginando todas as coisas que tu faz ao longo de uma semana, de um mês, num único dia. E você vai pensando como é a forma que você faz essas coisas e como é que você está se sentindo fazendo essas coisas num mundo em que não tem pornografia. Então você não tem o vício em pornografia. Imagina um mundo sem pornografia. Então visualiza, imagina. Imaginando, você vai mostrar para o seu cérebro uma nova identidade sua, desconectada do vício. E quando você mostra essa nova identidade, tudo que você vai precisar fazer é: agora que isso já existe, eu vou reforçar isso. Então você mostra para o seu cérebro: ó, isso daqui é eu de verdade. Esse eu aqui viciado em pornografia, esse eu de hoje, ele é um eu falso. Ele é um eu com problema, ele é um eu imperfeito que precisa ser corrigido. Ele precisa se modificar para estar de acordo com o eu verdadeiro. Então ele precisa, o eu atual precisa alcançar o eu verdadeiro. Eles precisam se tornar uma mesma coisa. Então o eu atual precisa se modificar para virar o eu verdadeiro. Então você criou essa identidade ao fazer essas perguntas e imaginar esse dia, imaginar essa pessoa que você é sem a pornografia. Aí agora você vai reforçar, reforçar, reforçar que essa é a sua nova identidade e você vai desconectar daquela identidade do viciado em pornografia. E quando você faz isso e você associa sua nova identidade com a libertação do vício, aí sim você vai começar a quebrar esse padrão e vai ficar muito mais fácil de você conseguir sair do vício da pornografia. Você vai ver a sua força de vontade aumentar exponencialmente em mais de 30 vezes. Isso com certeza vai te ajudar muito a sair do vício da pornografia. Mas eu preciso te avisar, só isso não basta, não é o suficiente para tu poder largar o vício. Tem outras informações que tu precisa para conseguir sair do vício da pornografia. Como, por exemplo, o que são os gatilhos que te despertam vontade, como identificar eles, como lidar com eles, que estratégias tu usa para lidar com eles, o que são as recaídas. Rogério, recaída é quando eu vejo pornografia. Essa é a recaída prática, mas nós temos outro tipo de recaída. Você precisa conhecer as recaídas, saber lidar com elas e várias outras coisas. Então, só isso não é o suficiente para tu sair da pornografia. Você precisa de mais informações sobre esse vício para poder aprender a lidar com ele e realmente se libertar dele. E se tu quer ajuda para poder se libertar desse vício, eu não tô te vendendo nada. Eu tô te convidando para participar gratuitamente, clicando no link aqui da descrição, do nosso grupo gratuito de homens cristãos. Então, se tu quer estar em contato com outros homens que estão se esforçando para sair dos seus vícios, clica no link da descrição e entra no grupo que eu estou ali para te ajudar. Então, você além de ter networking com outros homens para compartilhar a experiência e para se ajudar a sair do vício da pornografia, tem eu, Rogério, no grupo com meu número pessoal do WhatsApp para você poder conversar comigo se você precisar de ajuda. Então clica aqui no link da descrição e entra no grupo. Mas não deixa para lembrar disso depois e entrar no mês que vem, porque mês que vem é mais um mês preso nesse vício. E o quanto antes tu sair, melhor vai ser para ti. Então clica aqui no link da descrição agora e entra no grupo agora, tá? Muito obrigado por assistir até aqui e não deixa de clicar no link da descrição para entrar no grupo.